Bom dia, pessoal. Hoje vamos estudar a aproximação WKB. A aproximação WKB é uma técnica para encontrar as soluções aproximadas da equação de Schrödinger independente do tempo em uma dimensão, que é essa expressão aí no quadro. Tá? Podemos aplicar a mesma ideia básica da aproximação WKB para encontrar soluções de outro tipo de equações diferenciais e também para resolver a parte radial da equação de Schrödinger em 3 dimensões. Essa aproximação é especialmente útil no cálculo de energias de estados ligados e nas taxas de tunelamento por barreiras de potenciais. Vamos lembrar primeiro o que sabemos de mecânica quântica 1. Quando você tem uma região onde age um potencial constante e por essa região você tem uma partícula que se movimenta com uma energia maior a esse potencial. Então, aqui, a energia maior que o potencial. Então, quando você resolve a equação de Schrödinger, né, eu vou escrever ela aqui embaixo. Aí eu vou passar do outro lado. Eu tinha energia do outro lado, menos potencial. Isso vezes psi. A massa passa para cima, o h cortado ao quadrado para baixo e o sinal negativo, né? Se você resolve essa equação é muito fácil de resolver, você encontrará que a função de onda vai ser igual a uma constante, ou coeficiente de normalização, vezes e elevado a mais ou menos ikx, né? Onde o sinal positivo quer dizer que a partícula se move para a direita e o sinal negativo quer dizer que a partícula se move para a esquerda. K é uma constante, isso aqui já resolvimos 1 trilhão de vezes em mecânica quântica 1, né? É igual a 2 vezes a massa vezes a energia menos o potencial, tudo sobre h cortado. Tá? Na verdade, como vimos já em mecânica quântica 1, a solução, o modelo físico que representa uma partícula real não seria apenas essa função de onda, seria um pacote de ondas, né? Muitas dessas ondas aí, para representar uma partícula real. Mas para o nosso estudo, é mais fácil estudarmos apenas uma dessas componentes e depois generalizarmos para todas as componentes daquele pacote de ondas, né? A função de onda, ela é uma sinusoidal, né? Eu vou desenhar ela aqui. Ela tem uma amplitude que é fixa e um comprimento de onda, digamos, lambda, onde esse comprimento de onda é igual a 2π sobre k, e k está dado aqui, por essa expressão, então teríamos 2π sobre a raiz quadrada de 2 vezes a massa, vezes a energia menos o potencial, sobre h cortado. Eu vou desenhar aqui o potencial é constante, nessa região aí. Então, o que acontece se o potencial varia lentamente? Digamos, eu vou desenhar ele aqui. Ele varia lentamente. Potencial de x. Tá? Então, vai ter regiões onde que ele praticamente não varia em relação ao tamanho, né, desse comprimento de onda. Nessa região você terá muitos comprimentos de onda. Então, a forma, quer dizer, a equação, como o potencial de x já é diferente, a equação de Schrödinger vai ser diferente, não é mais constante. Então, essa solução aqui, ela não é mais válida. Mas, já que em uma região é quase que constante, esse potencial, então é lógico pensar que a forma sinusoidal da solução, ela não varia, ela continua sinusoidal. Só que dessa vez, você vai ter uma sinusoide, ou sinusoides, com amplitude já não mais constante, sino dependente de x.
e comprimentos de onda também dependentes de x. Então, essa inspiração por trás da aproximação WKB. Ela identifica dois níveis diferentes de dependência em x, né? Ela é caracterizada por oscilações rápidas com uma variação gradual na amplitude e no comprimento de onda. Mas existe um problema com esse procedimento, e o problema acontece nos pontos de retorno clássico. Esses pontos de retorno, eles acontecem quando a energia é muito próxima do potencial. Então, olha só aqui. Se a energia é muito próxima do potencial, então o comprimento de onda vai ser, como isso aqui vai tender para zero, o comprimento de onda vai tender para o infinito. Então, lambda tende ao infinito, né? E nossa suposição era que o potencial ele varia lentamente em relação a lambda. E como estamos vendo, se lambda tende ao infinito, então essa variação aqui não vai ser mais lenta em relação a lambda, tá? Então, para isso, precisamos de uma manipulação adequada para tratar esses pontos de retorno. E essa é a parte mais difícil da aproximação WKB. Bom, isso tudo é quando a energia é maior que o potencial. Agora, o que acontece se a energia é menor que o potencial? E vamos considerar que um potencial é constante. Isso aqui já fizemos antes. Então, a solução agora vai ser uma função de onda exponencial, né? Vamos ter A vezes A mais ou menos, né? Crescente ou decrescente, kappa vezes x, onde kappa é igual a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes o potencial menos energia sobre h cortado, tá? Então, se agora modificamos o potencial e consideramos um potencial que varia lentamente, da mesma maneira que o caso anterior, então a forma exponencial da função de onda não vai ser mudada. Mas dessa vez vamos ter também, igual que vimos antes, vamos ter um coeficiente, uma amplitude, que dependa de x. E também o kappa dependendo de x. Elas variam lentamente com x. Mas a forma da função de onda vai continuar sendo exponencial. Legal. Agora vamos analisar a região, entre aspas, clássica. Eu vou escrever aqui a equação de Schrödinger, menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, mais potencial que depende de x vezes psi é igual a energia vezes psi. Tá? Vou deixar esse cara aqui sozinho, então vou ter derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado é igual a energia menos potencial vezes psi, a massa, 2 vezes a massa passa multiplicando, h cortado ao quadrado dividindo e o sinal menos aqui. E eu vou chamar esse termo aqui de P ao quadrado. Tá? Então, P, que depende de x, né? Porque o potencial depende de x. Ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes energia menos potencial. Tá? Essa é a expressão para o momento de uma partícula com energia total E
e energia potencial V. Então, se a energia total for maior que a energia potencial, então o momento vai ser P, vai ser real. Tá? E vamos chamar isso da região clássica. Então, vamos lembrar aqui da mecânica clássica. Mecânica clássica. Quando você tinha um potencial e tem uma V, vamos chamar V de x, e tem uma partícula com energia E, então a partícula ela fica confinada em esse intervalo e ele é chamado da região clássica. Tá? E aqui podemos identificar os pontos de retorno. Tá? O que acontece? A função psi geralmente é uma função complexa. Tá? Então podemos expressar ela como uma amplitude multiplicada por uma exponencial elevado a um coeficiente, a uma função aqui também que depende de x, φ. Tá? Então o que eu vou fazer é substituir essa expressão, essa função de onda aqui. Tá? E vamos ver no que dá. Para isso preciso derivar primeiro psi em função de x. Tá? Isso aqui é uma função e isso aqui é uma função, né? Então, para derivar em x, eu vou precisar derivada do primeiro, que eu vou, só para ficar mais prático, vou utilizar a outra terminologia de derivada. A linha, derivada do primeiro, em função de x, tá? O linha significa derivada em função de x. Tá? Derivada do primeiro vezes o segundo é aí φ, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como é o segundo é um exponencial, o I desse é aí φ, fica igual, e agora a derivada de φ seria φ'. Tá? Então vou colocar essa exponencial em evidência e vai ficar dentro do parênteses a linha mais I a φ'. Isso vezes é aí φ, tá? Isso é derivada de psi em função de x. Agora a derivada quadrada de psi em função de x vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, derivada do primeiro, vai ter a linha, não, duas linhas, né? Derivada desse, mais I vezes a linha φ', mais I, quer dizer, eu fiz agora derivada do primeiro vezes o segundo. Agora eu vou fazer o primeiro vezes a derivada do segundo. Vai ficar assim, né? Isso vezes, agora da parte externa, esse aqui era a derivada do primeiro vezes o segundo, né? É aí φ, mais, agora, o primeiro vezes a derivada do segundo. O primeiro fica a linha mais I a φ' vezes a derivada desse cara agora. O I desse é aí φ, e agora o φ derivada dele, φ', né? Legal. Eu vou colocar, então, vamos derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, era tudo isso aqui, né? Isso vai ser, eu vou colocar a exponencial que está aqui e que está aqui em evidência, é aí φ. E dentro do parênteses vou ter esse cara, a duas linhas, esse cara aqui, mas ele se repete aqui, ó. Tá aqui, ó. A linha vezes I vezes φ'. Então é duas vezes esse cara, duas vezes a linha, duas vezes I a linha φ', tá? Mas agora esse cara, I a φ', e agora por último esse aqui,
S, que está multiplicando isso e isso, né? I vezes Si vai dar menos 1, então vou ter sinal menos. Vou ter A vezes filhinha vezes filhinha. Seria A vezes filhinha ao quadrado, tá? Legal. Então, essa expressão, essa expressão, olha, ela tem que ser igual. Ó, a derivada ao quadrado de psi tem que ser igual a esse termo aqui. Seria menos p ao quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes psi. Mas psi é igual a e aí φ, né? Então, como é que vai ficar? Eu vou utilizar aqui mesmo. Vou apagar aqui. Isso é igual, temos dito que é igual a menos p ao quadrado sobre h cortado ao quadrado a vezes e aí φ, né? Legal. Então, olha, tenho a exponencial aqui e aqui, né? Então, eu posso eliminar ela, né, nessa segunda igualdade, vai ficar, ao final, a 2 linhas, mais 2 vezes si, a linha filhinha, mais i, a φ 2 linhas, menos a filhinha ao quadrado, isso é igual a menos p ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, vezes a. Isso, né? Legal. E aqui nessa equação, olha, tem termos reais, esse aqui e esse aqui é real. E imaginários, esse aqui e esse aqui são imaginários. Então, ao final, temos duas equações, uma para a parte real e uma para a parte imaginária, né? Então, vamos lá. Vamos separar aqui a equação da parte real. A 2 linhas menos a filhinha ao quadrado é igual a p ao quadrado sobre h cortado ao quadrado a. E aqui, ó, como é que vai ficar essa parte aqui? Então, vamos ter a 2 linhas, vai ser igual aqui, esse termo para o outro lado, colocou o a em evidência, e dentro vou ter o filhinha ao quadrado com positivo, né, porque negativo passou positivo, e aqui faltou um menos, né, menos p ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, já não tem o a está em evidência, né. Legal, isso é a parte real. E a parte imaginária é mais simples, né, tem esse é igual a esse. Não, mas esse aí dá zero, né? Isso dá 2 vezes a linha filhinha mais a φ 2 linhas. Isso tem que ser igual a zero, né? Mas, ó, observe, isso aqui é a derivada de a ao quadrado filhinha. Se você deriva, vai dar isso. Então, a derivada em função de x de isso é zero. Então, esse cara aqui tem que ser uma constante, tá? Eu vou colocar c ao quadrado, constante ao quadrado, tá? Então, eu tenho que a ao quadrado filhinha é igual a c ao quadrado, tá? Então, daqui eu encontro que a vai ser igual a c sobre a raiz quadrada de filhinha, tá? Essa é a primeira solução, mas falta resolver essa daqui. Eu esqueci de mencionar que essas duas equações, elas são equivalentes à equação de Schrödinger. Então, já resolvi a primeira, né? Vamos resolver a segunda. E para resolvê-la, eu vou fazer uma aproximação. Considerando que A varia lentamente em x, então eu posso dizer que A duas linhas é desprezível.
palavra feia, né? Então, se isso aqui é zero, esse aqui é diferente de zero, então isso tem que ser zero. Para isso ser zero, então φ' ao quadrado tem que ser igual a P ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Estava aqui, né? Ao quadrado. Então, a derivada de φ em função de x, né? Vou tirar a raiz quadrada de tudo isso, né? O φ' vai ser igual a mais ou menos P sobre H cortado, né? Então, daqui eu tenho que... Eu vou separar aqui, senão vou me confundir. Então, se isso se cumpre, então φ vai ser igual a quê? Mais ou menos 1 sobre H cortado vezes a integral do momento. Tudo em x, né? E por enquanto eu vou considerar que a integral é indeterminada, tá? Então já tenho as duas soluções, né? E eu quero encontrar a função de onda. A função de onda, ela é igual a de x vezes a exponencial, né? É aí φ de x, tá? Então, a função de onda vai ser igual a, que é c sobre raiz quadrada de φ'. Mas φ' está aqui, ó. Φ' é igual a P sobre H cortado, né? Mas eu vou considerar só o P. O H cortado vai se combinar com essa constante, afinal vai se continuar sendo uma constante, né? Isso vezes E, aí filhinha. Aí filhinha. Filhinha está aqui. Então vai ser E elevado a mais ou menos I sobre H cortado vezes a integral de P dx d dx, né? E essa é a solução da equação de Schrödinger. Então, uma solução mais geral seria uma combinação linear de dois termos, né? Um para cada um desses sinais aí, tá? Observe nesse caso que se você calcula a probabilidade da partícula se encontrar em um determinado ponto, seria a função de onda ao quadrado, né? Isso vai ser igual a c ao quadrado, uma constante elevada ao quadrado, sobre o momento. Quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que a probabilidade de uma partícula se encontrar no ponto X vai ser inversamente proporcional ao seu momento. Então, isso é o que esperávamos, né? Porque a partícula ela não fica muito tempo em lugares em que se move rapidamente, tá? E assim a probabilidade de ser pega é pequena. Tá? A aproximação WKB às vezes é derivada a partir dessa expressão, né? Então tem duas maneiras, né? Tem uma maneira na qual eu eliminei esse A2', que é um artifício matemático, ou essa outra maneira que tem uma justificativa física mais plausível. Vamos ver um exemplo. Poço potencial com duas paredes verticais. Então, poço potencial com duas paredes verticais. É um poço quadrado infinito com uma ondulação no fundo. Então, eu vou ter aqui o eixo x, aqui o potencial de x, de 0 até A, de x0 até xa, você tem uma ondulação aqui. E para x menor que 0,
você tem um potencial igual a infinito. E para x maior que A, o potencial também é infinito. Aqui você tem uma função específica. Então, o potencial de x vai ser igual a aquela função específica para x maior que zero e para x menor que A. E infinito se não. Tá? Então, a solução, vimos que a geral, né, vai ser uma combinação linear desses aqui. Né? Então, vou ter o 1 sobre raiz quadrada de px, vou colocar em evidência, e dentro vou colocar os dois termos, um para positivo, um para indo para a direita, outro indo para a esquerda. Né? Então, aqui o indo para a direita é a i φ de x, mais C menos é A menos I φ de x. O φ de x é esse aqui, né? Depois eu vou sim o I, né? Eu vou mudar. Isso aqui são combinações de senos e cossenos, né? Então posso colocar aí seno e cosseno e reagrupar tudo. E vou ter que a função de onda ela vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de px e a combinação de senos e cossenos. Então, como eu reagrupei, então vou ter uma constante aqui para o caso do seno. Seno de φ de x. Mais C2 vezes o cosseno de φ de x. Legal. Então, e agora eu coloco o φ de x. Eu tinha liberdade de escolher o limite inferior conveniente. Vou escolher o zero. Então, φ vai ser igual a 1 sobre h cortado, integral de 0 a tx, né, de p. Eu vou mudar aqui o nome da variável, tá? Porque aqui, já que aqui é x, aqui não posso colocar x. Eu vou botar aqui y. P de y, d de y, digamos, tá? Não quer ser eixo vertical, tá? É somente uma variável. É a variável em x também. Tá bom, quer dizer o que isso aqui? Se você está analisando o ponto x aqui, né? Então você vai realizar essa integral desde 0 até x, né? Então o i vai variar de 0 a x. Legal. Então, vamos analisar aqui as bordas, tá? Aqui, em esse ponto aqui, para x igual a 0, a função de onda tem que ser igual a 0, né? E para x igual a A também, a função de onda tem que ser igual a 0. Então, primeiro para x igual a 0. Para x igual a 0, se x igual a 0, o φ vai ser igual a 0, né? Porque eu vou integrar desde 0 até 0. Vai ser igual a 0. Então, psi de 0 vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de p de 0 vezes C1 vezes o seno de 0, 0. Né? Então, isso aqui é 0. Mais C2 vezes o cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, C2. E isso tem que ser igual a 0, né? Essa condição aqui. Então, para isso ser verdade, C2 tem que ser igual a 0. Legal. O que mais? Agora a segunda condição. Se x é igual a psi de x é igual a 0. Então, vou ter que psi de A igual a 0, é isso? É igual a 1 sobre a raiz de p de x vezes o C1 vezes o seno de 0 calma aí, seno não é de 0, né? Seno de
φ de A, né? Seno de φ de A. Esse cara tem que ser igual a zero, né? E para ser igual a zero, então, φ de A tem que ser igual a n vezes π, não é? Para dar o seno igual a zero, onde n é igual a 1, 2, 3 e assim. Então, como é que ficaria? Vamos ter que a integral, para esse valor aqui, φ de A, que é igual a 1 sobre h cortado desde 0 até A de P de y d de y, tem que ser igual a nπ. Ou a integral de 0 até A de P de y d de y tem que ser igual a h cortado nπ. E essa é a condição, então, de quantização. E a partir daqui encontramos as energias permitidas. Tá? Por exemplo, né, se considerarmos o caso do poço plano, né, onde o potencial de x não é aquela ondulação, se não é igual a zero, né, e conhecemos a solução disso. Então, aí nesse caso, tínhamos que P vai ser P de x, né? Que era igual a que era igual a P de x? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, raiz quadrada de 2 vezes m menos v. Já que v é igual a zero, então isso é igual a raiz quadrada de 2me. Então esse aqui é o P de x, né? Se aplicamos essa equação aqui, ó, vou ter isso aqui vai ser uma constante, vai sair da integral e vou ter a raiz quadrada de 2me vezes a integral de 0 até a de d de y vai dar a, né? E isso vai ser igual a isso vai ser igual a h cortado nπ, né? E elevamos tudo ao quadrado, vamos ter 2 vezes m vezes c vezes a ao quadrado é igual a h cortado ao quadrado, n quadrado, π quadrado, né? Então, a energia vai ser igual a n quadrado, π quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes a ao quadrado, né? E essa é a velha fórmula para os níveis de energia do poço quadrado infinito, onde o potencial é plano, né? E a aproximação, aí nesse caso, a aproximação WKB de uma solução exata, né? E nesse caso, não tivemos problemas na aproximação WKB, temos feito essa aproximação, né? Nesse caso, não tivemos problema, né? Porque a função de onda, a amplitude, né, para a função de onda verdadeira, o A é constante nesse caso. Por isso que não tivemos problemas.